Boa noite, 19h33. O Giro na Prime está no ar. A Prime TV apresenta Giro na Prime. Boa noite, professor Marcos. Boa noite, doutor Warley. Hoje, a falta de políticas sociais tem levado brasileiros a migrar para Portugal. Esse é o tema principal, mas outros subtemas irá acontecer no programa. Dê sua boa noite, professor Marcos. Boa noite, Eri. Boa noite, Warley. Boa noite a nossos internautas, Rio Verde, como todo, né? Boa noite, doutor Warley. Boa noite, Jairo Moreira. Uma satisfação estar participando pela primeira vez da Prime TV. Boa noite também ao professor Marcos Lima. É uma satisfação estar com todos telespectadores. Nessa noite, como sempre, a cada dia um programa diferente, professor Marcos. Hoje trouxemos aqui o professor Warley, o doutor Warley, professor Marcos, doutor Warley. E o que acontece? Porque eu fiz questão de trazer o Dr. Warley. O Dr. Warley ele tem um pensamento político, social, e ele tem um pensamento político assim, não é contaminado nem por A, nem por B, nem por esquerda, nem por direita, mas mesmo que ele tenha a preferência política dele, ele consegue filtrar de forma diferenciada de muitas pessoas como que a esquerda, a direita, o socialismo, o comunismo, a democracia, o capitalismo e todo esse encharque, né, vamos dizer assim, de processo político, ele consegue filtrar de forma isenta, sabe? Então hoje eu trouxe o Warley para a gente comentar sobre isso. Hoje a nossa política, hoje a falta de política social no país tem levado os nossos queridos irmãos para fora do país. Acho que os brasileiros têm procurado algo diferente. Mas eles têm procurado algo diferente porque acharam algo diferente ou a curiosidade levou? Então a gente vai ver isso aqui hoje. O que tem acontecido? E eu vou fazer a primeira pergunta, Marcos, e em sequência você fica à vontade. Doutor Warley, nós sabemos que estamos passando hoje por um período de transição no nosso país, porque nós viemos, querendo ou não, parece ser muita coisa, mas na minha idade eu vivi o que às vezes muitas pessoas pensam que é muita coisa. Nós viemos de um regime militar, de Geisel, Figueiredo, e uma transição numa democracia, foi até nessa transição, a tal democracia, ela foi representativa, ela não foi uma democracia direta, porque os votos não foram diretos, foram representados pelos deputados, né? E aí elegemos um presidente que não chegou a assumir o poder, veio a falecer antes de assumir o poder, e assim veio o Sarney e vários outros. Então, eu ainda costumo falar que a Constituição de 1988 ela ainda não está plena em nosso país, ainda estamos por uma transição. Parece que essa Constituição, ela veio contaminada, na hora que eu uso o termo contaminado, deixar bem claro aqui, que contaminada é que ela vem com enguiços, né? Ela vem contaminada ainda do comunismo, do socialismo e do costume que aquele povo trouxe naquela geração. Então, percebe-se que a própria Hollywood, né, a própria Hollywood lá nos Estados Unidos, trouxe para a mentalidade, para a cultura aqui latino-americana, de que o comunismo, o socialismo faz parte do demônio, do diabo, né, de Lúcifer,
e o capitalismo neoliberal seria o Jesus Cristo, digamos assim. E a gente sabe, estamos bem certos que não é bem isso, né? Então, eu gostaria de saber do senhor, por que hoje não existe nas políticas regionais os projetos que há anos, há décadas atrás, quando se falava em partido, se falava em ideologia partidária. E ideologia partidária era porque o partido vinha com projetos e com linha ideológica para trazer para a população algo inovador. E não se vê mais isso. Não se vê um candidato a prefeito se candidatar e trazer consigo um projeto, um ideal. Como que você vê isso? Olha, Jairo, essa questão da Constituição aí é muito importante. A Constituição de 88, ela veio, né, um período pós-militar, um período aí de busca pela democracia, de busca, né, por uma estabilização nacional aí, né, uma melhora de vida a todos os brasileiros. E quando ela foi, né, debatida e ela foi concluída, é claro que ela tem um conjunto aí de ideologias, de pensamentos, igual você deixou claro aí, uma Constituição que ainda está aberta, né, que ainda tem que ser maturada, né, tem muitas questões aí que nós podemos debater sobre a Constituição de 88, né, críticas, questões que ela poderiam melhorar, questões que hoje, atualmente, né, em 2020, necessita de mudanças drásticas, né? Mas assim, eu concordo com você, eu sinto que atualmente os políticos pecam na falta de projeto e principalmente de políticas públicas. Nós estamos aí vivendo do mais do mesmo, né? Já há várias décadas, há vários anos, né, políticos, né, que vêm aí propondo sempre as mesmas questões, né, e nunca tendo uma política pública eficaz aí que realmente possa ser implantada de uma forma central, de uma forma regionalizada. O que nós temos aí de promessas políticas sempre é aquela questão que nós já estamos acostumados, melhora na educação, melhora na saúde, melhora na segurança pública, questões essas que já estão inseridas na Constituição Federal. Então peca realmente já essa falta de política pública, né, tanto no âmbito regional quanto no âmbito federal. E essa falta de política pública, né, que nós vamos discutir durante o programa posteriormente, ela chega a uma questão muito importante que vamos debater, que é a questão da migração, né? Automaticamente, quando você não tem um Estado eficaz, um Estado que realmente seja eficaz, né, para a mudança de vida da população, a população se sente, né, insatisfeita e busca aí outras alternativas em outras nações. Professor Marcos, eu esqueci, até peço desculpa ao Dr. Oarle. O Dr. Oarle, ele tem experiência na área civil, hoje ele advoga na área de falências, né? Advoga na área trabalhista, tem alguma coisa no seu escritório que também trabalha nessa área, mas também ele tem experiência na questão da advocacia eleitoral. Então, por que eu estou passando esse currículo? Não é nenhuma propaganda, senão depois o pessoal vai falar que estou fazendo propaganda do senhor. É para mostrar que ele tem conteúdo para falar. Por isso que eu falei ali no início, é uma pessoa que entende muito sobre esse assunto, né? E eu gostaria de deixar bem claro que, além dele ter entendimento sobre esses assuntos, ele traz de forma sem contaminar a coisa. Porque é igual quando você vai falar, hoje criou a máxima, né, de quando você quer ofender alguém, aquela pessoa te fala assim, porque eu acho que tem que ajudar o pobre, você olha para ele e fala assim, petista, né? É como se você estivesse falando, filho de uma, né? Então hoje virou esse estigma, essa coisa horrorosa. Então a gente procura trazer pessoas aqui que levam até a população, porque o nosso projeto, eu já falei aqui em dias atrás, que o meu projeto pessoal, o meu aqui, era levar para as pessoas mais simples e para aquelas que carecem de conhecimento. Então por isso que o Dr. Oarle foi convidado a estar aqui hoje. E eu até falei que você poderia estar ali, mas vou fazer a pergunta direto para você. Se você quiser compartilhar com ele, compartilhe. É o seguinte, nós tivemos essa semana o lançamento do primeiro pré-candidato a vice-prefeito, porque não teve lançamento de candidatura a prefeito. Teve uma festa gigantesca lá na prefeitura,
onde esteve o deputado Lissauer lançando a pré-candidatura do Danilo. Eu achei aquilo estranho. Em momento algum houve ênfase da pré-candidatura do prefeito. E eu fiquei estranhando, será que é porque o prefeito não vai ser prefeito, se porventura ele ganhar? Eu estou achando que vai acontecer isso, porque tem um burbúrio aí, ó, que o Paulo do Vale se lança a candidatura à reeleição, e ele precisa de uma pessoa de confiança, que seria o Danilo, e o Danilo seria o nosso prefeito. Então deixar bem claro aqui, quem é o candidato a prefeito, o pré-candidato a prefeito de Rio Verde? É Paulo do Vale à reeleição ou é o Danilo? Estou falando isso para você, quando votar no seu candidato, você não esteja enganado, porque eu estou falando aqui. Eu acho que Paulo do Vale é candidato a Senado da República aí para frente. Então o nosso futuro prefeito, se porventura vier a ganhar, seria o Danilo por essa chapa. Isso é uma visão, uma leitura minha, não estou falando que é isso, é uma leitura minha. Como que você vê, o professor Marcos? Eu vejo que, na realidade, a proposta que eles colocaram foi realmente lançar o Danilo como vice, né? Da chapa lá que vai compor. Mas só lançaram o Danilo. Mas o que deu-se a entender, eu tenho certeza que 99% da população entendeu dessa forma, né? Que o Danilo vai ser candidato a vice na chapa do atual prefeito, o Paulo do Vale. Aí lança só o pré-candidato a vice-prefeito. Foi estranho na realidade, né? A gente não está acostumado a... Quase que o governador isso, veio né? Lançar o vice-prefeito. Pois é, e olha só, e teve ali uma reunião política na realidade. Teve o Chico do o KGL estava lá, o Lissauer estava lá. A segunda maior autoridade do estado de Goiás. Justamente, todos eles para lançar. A vice-candidatura. Nós estamos vendo lá na TV, para todo mundo acompanhar, ó. Então, a ênfase dos 4 que a gente está vendo ali justamente foi o Danilo, né? Talvez aí para o pessoal começar a conhecer o Danilo, porque o Danilo a gente sabe hoje que ele praticamente é o braço direito, né? Do nosso atual gestor aqui, o seu Dr. Paulo do Vale. Então, no meu entendimento foi isso, foi lançado sim, como ele vice, deu ênfase, né? Talvez não deveria ter dado tanto aí. E talvez aí, logicamente, o prefeito ele vai fazer, o candidato, né, agora, ele vai fazer posteriormente aí a explanar, né, o seu projeto. E certamente o Danilo vai estar aí junto com ele aí também, demonstrando aí o que eles pensam, né, em fazer em um possível segundo mandato do senhor Paulo do Vale. Que não foi lançado, né? Não foi lançado o vice-prefeito, o Danilo. Doutor Warley, é engraçado, eu não estou fazendo crítica nenhuma, vou deixar bem claro aqui, porque a gente tem que aproveitar esses momentos para mostrar um furo, né? Para mim foi um furo gigantesco. O Danilo realmente ele não é conhecido, eu acho que o Paulo do Vale está trabalhando na imagem dele, porque eu também imagino que ele tem pretensões futuras, como Senado ou como qualquer outra coisa, não sei, eu julguei aqui porque foi burbúrias mesmo. Agora, o que acontece? O que não pode acontecer no município de Rio Verde, eu vou me referir ao atual prefeito, porque ele fez a campanha baseada em quê? A base da campanha do prefeito foi a guarda municipal, a água de Rio Verde ia ser mais barata do que a de Mineiros, e outros detalhezinhos aí que ficou nas promessas e infelizmente não aconteceram e as pessoas não têm o que fazer porque nesse país parece que nada acontece com quem está no poder. Então o que acontece? Hoje temos um outro pré-candidato que é o Leonardo, então eu deixo aqui, Leonardo não, como é que é? O Oswaldo Fonseca, eu quero deixar bem claro aqui para o Oswaldo, do mesmo tom que eu estou falando a Paulo do Vale, que eu estou me referindo, eu vou me referir a você também. Não venha com promessas, traga projeto, cara, porque senão a gente vai ficar numa cidade rica de pessoas mentirosas que fazem promessas que não tem como realizá-las e a gente com cara de babaca aqui, fazendo programa para ficar falando isso o ano inteirinho depois. Então por que eu quero trazer isso a você, doutor Warley? Porque já que não dá para privatizar ou trazer para o município, melhor, já é privatizado, não dá para trazer para o município a Saneago, vamos esquecer a Saneago. O que dá hoje para o município fazer? Políticas sociais. O que seria um projeto político hoje para Rio Verde? O que seria um projeto que está na mão do prefeito, ele pode fazer? Aí eu vou te lançar um rumo, você vai falar sobre isso, porque tem várias outras questões. Eu vou te julgar aqui educação e cultura. O que pode ser feito de projeto hoje, que o prefeito pode prometer e ele vai dar conta de fazer? Jairo, retroagindo um pouco, né, é claro que em toda campanha, né, existem várias promessas.
né? E quando escutamos essas promessas, né, já de pronto nós sabemos que muitas delas não podem ser cumpridas, né? Algumas não é cargo nem do Poder Executivo e nem do Legislativo Municipal. Então, algumas questões aí são embaraçosas. Eu acredito, Jairo, que realmente, né, questões que o prefeito deixou aberto aí, ele não cumpriu, nessa questão de privatização da água, a própria manifestação particular dele que não seria, né, candidato a uma reeleição, né, por isso que houve, né, nos bastidores da política recentemente esse burburinho, né, né, sobre se ele realmente seria candidato à reeleição, né, se Lissauer Vieira viria, né, para apoiá-lo aí numa eventual chapa, e se esse apoio de Lissauer Vieira estaria ligado a uma possível indicação a vice, né? Então nós tivemos aí essa reunião essa semana, e acredito que essa reunião é para mostrar mesmo um direcionamento que estão tomando, ou seja, o apoio de Lissauer Vieira, né? Apoio de Lissauer Vieira que não está condicionado a uma indicação do PSB a vice, e mostrando o Danilo, o candidato a vice, né? E consequentemente, claro, não houve essa manifestação expressa, que foi até salientado muito bem pelo Jairo, né? Eu não vi ninguém salientando isso aí. O Jairo é bom observador, mas tudo indica que seja o prefeito, né? Então ele tem esses desafios. Essa própria questão de não ter cumprido essa questão da privatização da água, municipalização da água, era um projeto, o Jairo, que foi um dos carros-chefes de campanha dele, né? Então ele não conseguiu, era uma questão difícil. Quem tem um conhecimento básico jurídico sabia que o contrato era, vou até usar um termo, inquebrável, né? Ou seja, era muito difícil. Então eu acredito que nesse momento, não só o prefeito municipal, mas todos os candidatos a um cargo do executivo, ao legislativo, trazer à população uns projetos palpáveis de poder ser realizado, né? Que seja realmente possível realizar, né? Cumprindo as promessas de campanha, e consequentemente a população possa ser agraciada com tudo isso aí. A questão da educação, hoje trazendo aí as nuances aí que você acabou salientando, eu vejo que do ponto de vista municipal poderia ser trabalhado projetos de cultura, né? Nós sabemos aí que não só a população rioverdense, é uma questão que envolve aí várias nuances em âmbito estadual, em âmbito federal. Nós sabemos dos problemas, né, realmente que vive o Brasil, questões de violência, né, questões sociais aí nas mais grandes nuances, e você precisa trazer uma cultura realmente eficaz, que você possa tirar, né, as pessoas da dependência química, das drogas, da violência, do mau caminho. Então acredito que trabalhando, tendo projetos concretos que você possa alavancar a questão cultural regional de Rio Verde, isso é uma questão importante. Quando você trabalha a cultura, né, de uma forma eficaz, você consegue resolver alguns outros problemas, né? Problemas de violência, né, e trazer um bem-estar social para a população. Isso é uma questão importante. A questão da educação, né, eu vejo que a questão da educação ela já é uma diretriz do MEC, né, é uma questão já direcionada a âmbito federal, mas que com certeza também pode ser, né, melhorada a âmbito municipal, né? Você pode valorizar os professores, você pode dar aos profissionais da educação meios de proporcionar, né, uma educação de qualidade, dando segurança, né, dando, né, amparo a esses profissionais aí, né? Então todas essas políticas aí públicas, né, no exemplo citado de educação, de cultura e outras também. Nós tivemos aí, vamos falar um ponto positivo do atual prefeito, ele trouxe a guarda municipal, né? Do ponto de vista de segurança, foi uma boa medida, foi uma boa questão. Nós vimos aí um resultado prático, né, que realmente melhorou, né, dá uma tranquilidade a mais para a população, para a sociedade rioverdense. Então o que nós precisamos, não só em Rio Verde, mas no estado de Goiás, no Brasil, são políticas
realmente eficazes, que não ficam só na promessa, né, e que possa realmente levar a população nada além do que está na Constituição. A Constituição é muito bonita, a letra da lei é muito linda, mas o que falta realmente é a aplicabilidade. E nós esperamos isso aí dos 3 entes, os entes municipais, estadual e federal. Professor Marcos, dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo tema que eu trouxe ao Dr. Warley, eu trago para você de forma diferente. Porque, igual eu iniciei falando no programa, aqui a gente não pode ouvir falar em comunismo, socialismo, né? Aqui tem que ser o neoliberalismo, extrema-direita, e olha lá, se você falar um pouquinho direito assim, de repente você ainda toma um rala. Então, o que acontece? Para a gente dar uma quebrada nisso daí, eu vou falar sobre a década que eu era criança, que eu era menino, jovem, adolescente, digamos assim. Em 1980, em 82, para te dizer a verdade, foi um gaúcho eleito no Rio de Janeiro, governador do Rio de Janeiro. E ele tinha um projeto na área de educação que era o seguinte: como eu equalizar a educação no estado do Rio de Janeiro? Ele quis dizer assim, como eu dar oportunidades iguais a qualquer cidadão a estudar numa escola igual. Então, Leonel Brizola ganhou por 2 vezes, um gaúcho que foi governador do Rio de Janeiro por 2 mandatos. Então, o que acontece? Leonel Brizola pensou assim, digamos que ele estaria aqui em Rio Verde hoje, prefeito de Rio Verde. O que um prefeito pode fazer hoje? Projeto de escola, ele está impedido? Alguma coisa vai barrar ele de fazer projeto de escola hoje? Não, o ensino fundamental está na mão de quem? Do prefeito, não é isso? Então, você como professor, você vai fazer a leitura, que eu já faço isso, já tem 3 décadas que eu faço essa leitura. A Finlândia fez, Taiwan fez, Japão fez, olha que esses são top, Finlândia fez, né, e outros. Aí, qual é a leitura? Digamos, ali onde está hoje o Oscar Ribeiro mais o Martins Borges, digamos que a gente faz uma escola municipal ali, que ela tem ali uma quadra de vôlei, um campo de futebol, uma escola padrão. Uma escola padrão. É o modelo arquitetônico daquela escola, é aquele ali. E ele vai ser igual em todo o município. Digamos que a gente vai fazer um lá na Lagoa do Bauzinho. Vai ter que ser o mesmo padrão daquela escola ali do centro da cidade. Com as mesmas funções, com o mesmo campo de futebol, com a mesma quadra, para que você tenha a sensação que você esteja no mesmo lugar se amanhã você for transferido. Um exemplo só. E aí, lá na Vila Promissão, também a gente vai ter uma escola padrão do mesmo porte daquela ali, com as mesmas cores, com o mesmo campo de futebol, com a mesma quadra, com o mesmo estilo de sala de aula, porque eu lembro que antigamente o MEC exigia um degrau de não sei quantos centímetros para o professor ficar acima da altura do olhar do aluno, né, quando estava em pé. Então, eu acho que o projeto de educação está na mão do prefeito. E a gente vê que os políticos de hoje, eu coloquei aqui, o projeto político. Não existe projeto político. Hoje eles falam em vamos asfaltar a rua tal, eu não vejo falar outra coisa, vamos botar um sinaleiro ali, uma faixa azul, eu não vejo. Aí quando você não tem mais porcaria nenhuma para falar, você fala, vamos privatizar ou municipalizar a água, vamos acabar com a CELC, vamos acabar com Marconi Perillo, aí eles começam a partir para essa... Mas não existe projeto político para a nossa cidade. E o mais interessante é que quando eu citei para o Warley cultura e educação, porque está atrelado uma à outra, né? E também no meio cultural, o esporte, o próprio esporte, a cultura, o turismo, está tudo atrelado na educação ali. Eu vejo dessa forma. Então não existe projeto na educação. E o nosso tema principal, o que tem levado os brasileiros a migrar para Portugal. Então, em cima do que eu falei aqui de projetos de educação e cultural, tem um tema aqui, ó, na internet aqui, ó, tá aqui, lá no épocanegócios.globo.com. Isso em 1918, mais de 80 mil brasileiros migram para Portugal em busca de oportunidades. Aí eu fui falar, que oportunidade é essa? Eu fui ver. Aí eu vi uma pessoa até famosa, não vou citar o nome aqui não, ele falou assim, eu fico em Portugal porque o meu salário fica só para mim
comer e me divertir. Eu falei, como assim comer e se divertir? Ah, porque aqui nós temos saúde pública que presta, nós temos educação pública que presta, nós temos serviço de ônibus, de transporte que a gente fala, né, que presta. Então, esses serviços básicos para o cidadão nós temos aqui em Portugal. Então nós não somos preocupados com isso. Eu falei, mas como assim? Ele chega a citar na matéria que o serviço de educação pública em Portugal é melhor do que os nossos particulares aqui no Brasil, que é uma enganação. Ele falou, igual tem esses cursinhos de inglês. Você vê, tem curso de inglês, ou melhor, tem curso de idiomas, né, que ensina a falar 3 idiomas. Aí você põe seu filho lá e fala, meu filho fala 3 idiomas. Estudou com quem? Foi com um americano? Foi com inglês? Tem um inglês lá dando aula de inglês? Tem um japonês? Tem um alemão lá dando aula? Que eu saiba é a filha do cara que mora lá na Carolina, ou que mora ali no outro lugar, que fala um inglês. Nunca foi na Inglaterra. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, na hora que eu falo investir, é investir de verdade, não é nessa enganação. Aí você vai para os Estados Unidos, você pede lá em inglês lá um cheeseburger lá, o cara te dá uma Coca-Cola, porque você achou que falou uma coisa e falou outra. Isso já aconteceu várias vezes, tá? Em Rio Verdense aqui, essa história é antiga. Então, como que você vê isso, ô Marcos? Por quê? Por que se migra para Portugal? Será que é isso mesmo? Serviços públicos? Olha só, você não observou, mas a fala do Dr. Warley, ela cai em cima disso, que é a questão das leis, da obediência, da execução das leis. Vamos lá. Para você ter uma escola boa, você precisa de estrutura, certo? Mas ela é a principal. O que é o coração de uma escola? São os professores. Tá certo? Aí vem a questão da qualificação desses professores. Eu vou dar um exemplo para você. Recentemente aqui na nossa Câmara foi aprovado uma bolsa de mestrado para funcionários da instituição que eram comissionados para fazerem mestrado. E os efetivos, os professores efetivos da rede municipal, por que eles não tiveram? Eles vão ter bolsa? Certamente eles têm bolsa, ou vão ter, mas eles poderiam estar sendo o quê? Mais qualificados. Outra coisa que não vai para frente, que a gente sempre ouve na televisão: desvio de verba de merenda escolar, de material, tá certo? Você praticamente não vê punição em cima disso. Eu, nos anos 80, eu também estudei em escola pública. Lá em Uberlândia, eu estudei em 3 escolas públicas, né? Porque como a gente mudou, né, e tinha casa de aluguel, quando a gente mudava da casa, obrigatoriamente você tem que ir próximo, né, de uma escola. A maioria das escolas que eu estudei lá foi estadual. Ó, Escola Estadual Vicentino Goulart, rua Elwaick da Pieve, número 300 e alguma coisa. Eu não esqueço até hoje, eu tinha meus 8 anos de idade. Eu estudei na Escola Estadual Afonso Arinos, na Uberlândia, e Escola Estadual Anéis de Oliveira e Guimarães. Eu estudei nessas duas lá na época lá que a gente estava mais próximo. E eram boas escolas. Eram ótimas. Fundamentalmente, elas eram boas, eram fundamentais na época, né? Que eu dava participação, se não me engano, do 3º ao 5º ano. Aí depois eu fui para uma instituição privada, que era diferente. Em termos de estrutura, ela era muito boa já. Em termos lá do corpo docente também, né, dos professores, ela era também boa. Só que o que era a diferença, né, que eu observava? Na escola pública, os professores, por exemplo, te davam, vamos supor lá, te passavam uma tarefa, tá certo? A tarefa, ela obrigatoriamente ela tinha que ser realizada e tinha que ser apresentada para o professor. Tinha até as ajudantes na época também, para você ver. Hoje, se você for procurar um ajudante no colégio público, você não acha. Olha lá se você achar um professor, né? Dentro lá da escola pública. Quando eu fui para a privada, era diferente. Você mandava? Mandava, eu não tinha cobrança. Você mandava, tá certo? Você pagava. Justamente. Não, e o engraçado era o seguinte: existe, igualzinho acontece hoje aqui com a escola militar, você tinha um carnezinho, você contribuía na escola pública o quanto você quisesse. Era só para ajudar a instituição. Nós já falamos. Você aqui. tinha aquele carimbinho que carimbava Tinha, na caneta? tinha de presença? Tinha o carimbinho. Tinha até a Tinha verdade. tudo. Não tem escola nenhuma hoje. Mas hoje é tudo digital, né, Jair? Não, mas mesmo assim, eu quis dizer, não tem essa... Como você fiscalizar, né? Justamente. Você tá meio bagunçadão. Lá era extremamente... Lá ficava uma genetona, né?
Na entrada lá, eu ficava olhando assim seu uniforme, de cima e embaixo, assim, ó. Tinha que ter, o meu tinha que ter prego. Não, tinha que ser tudo bonitinho, tá certo? Então assim, você tinha que ter pelo menos o short, a camiseta, tudo passado, arrumadinho, não podia estar sujo, né? Porque senão ela ia lá e puxava a sua orelha. Lá na escola particular, você tinha um uniforme também, tudo limpo, etc, né? Mas você entrava assim, parece, mais tranquilamente. Não tinha aquela observação assim do colégio. Não era blusa de malha não, tá? Era camisa de pano mesmo, não tinha esse negócio de malha com aquela golinha e calça. Aí, só para finalizar essa questão da escola também, eu cheguei a estudar no Messias Pedreiro, que na época, junto com o museu lá em Uberlândia, era das escolas mais rigorosas em termos de educação. Aí no meio do primeiro semestre lá, eu mudei, né, de cidade, eu tive que acabar mudando também para outros colégios. Bom, enfim, o que a gente vê, né, na realidade? Todos os serviços de forma geral no nosso país está se deteriorando. Nós já passamos aqui, inclusive, mostrando o PIB do nosso país, que essa década vai ser zero. Não foi isso? Inclusive, até o Manuel aqui na época, ele me pediu a documentação. A época que o Brasil mais desenvolveu em termos de PIB foi justamente na época lá da pós-guerra, né? Pós da Segunda Guerra. Que estava se reconstruindo, né? Justamente, o PIB foi assim. A década perdida, ela foi muito superior a essa década nossa que está passando. Essa aqui realmente foi a década perdida. Então todos os serviços de forma geral, eles se deterioraram no nosso país. Tá certo? Acabou de comentar que o nosso serviço público, por exemplo, agora na pandemia, o que a gente vê? Aqueles ônibus lotados. Não sei se vocês se recordam daquele metrô lá do Rio de Janeiro, aquela vez, aqueles seguranças, batendo as pessoas, parecendo escravo, com chicote mesmo, para entrar dentro do metrô. Tá certo? Tudo lotado, não para. Ônibus, quantos ônibus passam em cima, atropelam as pessoas que estão ali aguardando. Então, quer dizer, é uma bagunça generalizada. Então, sem ordem, né? Justamente. Então a situação ela vem deteriorando. O que aconteceu, por exemplo, eu me recordo aqui, 2014, 2015, quando o Brasil começou, né, a ter um decréscimo acentuado do PIB, inclusive ser negativo, a gente começou a ouvir isso, brasileiros indo embora para Portugal, sair demais nas revistas isso aí. O que eles buscavam? É isso que você comentou, qualidade de vida. Tá certo? Apesar de Portugal, né, do jeito que você colocou lá na Europa, não ser aquela maravilha, Portugal, na realidade, se eu não me engano, está entre os 20, né? Melhor qualidade de vida do mundo, tá? Entre países aí. Então, os brasileiros, os mais abonados principalmente, começaram a buscar isso, tranquilidade, porque não tinha segurança, como foi colocado. A infraestrutura, por exemplo, de água, de rodovias. Você lembra das nossas rodovias que tinha aquelas panelas? Era difícil você fazer uma viagem se não for um pneu. E se você não quebrasse todo o seu carro? E se você falar que foi no governo Lula que começou a fazer aquilo, vão te chamar de petista. Não, foram todos. Você sabe, a gente pegava muito, saía lá de Uberlândia para vir para Goiás. Eu levava 6 horas de Uberlândia aqui. A pior estrada que eu vi foi justamente nos anos 80. Não foi agora. Era péssimo pegar aquele trecho ali de Tuiutaba, pelo amor de Deus. Marcos, aquilo ali era um acontece? Desastre. Não querendo te cortar, o professor Arlen falou muito bem, eu vou até pedir para passar um vídeo ali, que você o vídeo vai demonstrar tudo que você falou sobre a questão das leis, da justiça. Nós estamos passando um momento muito perigoso, eu vou usar o termo perigoso. Por quê? O que aconteceu nos Estados Unidos há 50 anos atrás está começando a acontecer aqui agora. Isso não é bom, acho que a gente já tinha que ter tirado exemplo de lá, para a gente não passar por isso. Resumir a coisa. Resumir a coisa, a gente encurtar o caminho. Então, bora dizer, aqui na América tem essas manias. Acontece na Argentina, depois vem para o Brasil, aí passa para o Chile, parece que a coisa tem que ir acontecendo, sendo que eu já vi que aconteceu, eu tinha que pular o trajeto, né? E já fazer a coisa certa. E países que levaram aí centenas de anos para chegar onde chegaram, o Brasil ainda está longe de passar por isso, eu acho que a gente poderia tirar exemplo deles para a gente encurtar essa distância da miséria para o bom negócio. Vou te dar um exemplo, nós já falamos isso aqui. O Arlen hoje talvez ele compreenda melhor, não vou entrar em detalhes, tá, Arlen? Se eu for mudar o rumo aqui do assunto, a gente até acaba de falar de política, né? Mas o nosso país, o que falta é talvez seriedade, tanto por parte de quem administra, porque tem que ser assim, ó, eu vou administrar, para mim administrar eu tenho que executar, eu tenho que ter essa fiscalização que executa, e a população tem que colaborar. E se não colaborar, infelizmente tem que ir para cadeia, tem que se fuder, tem que acontecer alguma coisa. Não pode ser essa zona que está aqui hoje, porque aqui ninguém respeita nada, Marcos. Marcos, se eu acho que você é eleitor do Bolsonaro,
e não concordo com você por ser eleitor do Bolsonaro, você é desgraça para mim? Não pode ser isso, eu tenho que respeitar o seu posicionamento. Apesar de eu, às vezes, achar que o Bolsonaro é louco. Mas isso é um problema de visão sua com ele. Agora, o que acontece? O Brasil está dividido. E eu te falo que essa divisão é de interesse externo. Porque quando não se pode jogar bomba, a gente mina o lugar com ideologia. Então hoje o Brasil está dividido ideologicamente, assim como fizeram com os xiitas, os sulitas lá no Oriente Médio, entendeu? Vamos dividir ele na religião, vamos dividir o país na cor, vamos dividir o país na raça, né? Porque aí eu consigo destruir esse país. Então, eu queria ouvir ali o Paulo Bering, um colega do jornalismo, ele vai fazer uma pergunta para todos nós. Eu queria que o professor Warner respondesse, que você fizesse também uma leitura sobre isso. Você gosta de enigma? Gosto. É? Desafios mentais, vamos lá, manda aí. O senhor interpretaria para mim, por favor, essa frase que foi um grande destaque essa semana? A frase é a seguinte: toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria que elege o Executivo e o Congresso. Quem disse isso foi Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria que elege o Executivo e o Congresso. Onde é que está o pé? Onde é que... Olha, o Jair, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre fui contra, né, a regimes ditatoriais, a tiranos, independente se são tiranos de esquerda, tiranos de direita. Todo mundo sabe, que me conhece, sabe que eu sou de direita, sou conservador, mas eu gosto de analisar toda a questão, né, de uma forma bem ampla. Dentro dessa própria fala do Alexandre, né, nós podemos incluí-lo, né, nós temos aí hoje no Brasil um ativismo judicial. Então, assim, no Brasil hoje está muito complicado. Realmente. Só um minuto. Talvez você não entendeu a pergunta lá. Porque essa frase ela é antiga. Está falando que toda tirania deve ser afastada. Eu não me lembro quem que falou. Não sei se foi lá o grande Napoleão Bonaparte. Não me lembro. Eu sei que essa frase ela está se referindo aos tiranos. Mas só que ele finaliza ali, inclusive a tirania da maioria, que elege os deputados e o executivo, o legislativo e o executivo. Ele quiser a tirania do povo, a vontade do povo. Então, pode prosseguir. Sim, assim, a frase do Alexandre de Moraes, ela foi totalmente direcionada aos eleitores, à maioria da população que elegeu Jair Bolsonaro. Todos nós sabemos que o Alexandre de Moraes é um social-democrata, né? Ele não é de direita, ele não é conservador e nem um socialista, né? E todo mundo sabe as divergências que ele possui com o atual presidente da República. Eu acredito o seguinte: toda tirania ela deve ser, né, realmente afastada, até a do judiciário, até a própria do judiciário. Então, assim, quando nós vemos o Alexandre de Moraes falar dessa forma, né, ele próprio não olha para o próprio umbigo, né? Principalmente no momento atual que nós estamos vivendo. É claro que nós tínhamos aí, pós-Constituição de 88, uma engrenagem de alternância de poder que era entre sociais-democratas e socialistas, né? Conforme aí o conservadorismo no Brasil ganhou um destaque, a direita começou a crescer, né, a população brasileira começou a enxergar algumas bandeiras na direita, né, conseguiu, né, simpatizar com essas bandeiras e, consequentemente, aí, em 2018 teve esse boom, né, não só com a vitória do Jair Bolsonaro, mas a vitória de muitos deputados estaduais e deputados federais aí com um viés conservador. Então, assim, isso aflorou, né, essa divisão, essa questão que tem hoje no Brasil. Eu, particularmente, Jair, é claro que tem algumas questões, né, que são ultrapassadas, mas essa pluralidade de ideologia, eu não vejo isso como uma coisa negativa. Eu vejo negativo quando você tem um determinado estado, né, onde você tem uma ideologia única forçada, né, onde que as pessoas não podem se expressar de acordo com a sua vontade, né, política, ideológica. Mas é claro que hoje há um extremismo muito grande, né? Eu sou contrário a qualquer tipo de extremismo,
tanto um extremismo de direita quanto um extremismo de esquerda, né? E hoje, essa questão ideológica muito bem pautada entre esquerda e direita, progressistas, conservadores, isso também, né, fez com que o próprio Poder Judiciário, o próprio STF entrasse nessa onda também. Então o que nós temos aí realmente hoje no STF, né, alencando com a frase aí do Alexandre de Moraes, é um ativismo judicial dentro do STF. Né? Membros do STF que deveriam ser isentos de opinião política, porque quando você está no munus público de juiz, porque apesar da nomenclatura ser ministro, mas o munus público que todos ali prestam são de juiz. E o que nós estamos vendo aí são esses juízes envolvendo politicamente, né, com decisões políticas, com manifestações políticas, e eu vejo que isso não é salutar para o próprio Brasil, porque você não consegue ter essa engrenagem funcionar corretamente. Qual que seria essa engrenagem? Executivo, legislativo e judiciário. E tudo essa falta de sintonia nessa engrenagem calha com essa falta de políticas públicas que realmente, o que nós estamos discutindo, que são favoráveis à população. Essa própria, já lá entrando com esse próximo assunto, já, essa migração, né, de brasileiros, por exemplo, para Portugal, quando nós pensamos nessa migração, vem na cabeça a questão econômica. Eu acredito que a questão econômica é o principal motivo, mas tudo tem outras questões aí também. A questão da violência. Hoje o Brasil é um país totalmente inseguro. Nós temos um Código Penal obsoleto de 1941, nós temos aí um sistema, né, de execução penal, um sistema punitivo totalmente obsoleto, que necessita de mudança legislativa, né? A população brasileira está cansada de algumas questões que existem hoje no Código de Processo Penal, né? Saída temporária, progressão de regime, né? Deveria ter um endurecimento, né, de todas as questões e, consequentemente, isso traria uma melhora aí na questão da violência. A falta de políticas públicas também, ou seja, sem conseguir você ter uma política pública eficaz de geração de emprego, de melhora de vida da população, consequentemente você aumenta, né, o número de violência. Então essa migração está ligada a uma crise econômica, uma questão de violência, uma alta carga tributária. Nós sabemos que o Brasil hoje é um país que se paga mais impostos no mundo. Então isso afasta também a população brasileira, faz com que ela busque uma melhora aí em outro país. Temos também aí, muito bem salientado já pelo Jairo, pelo professor, essa questão da educação, né? Da educação, da saúde. Então falta também essas questões públicas no Brasil serem de qualidade. A educação brasileira, professor, não falta investimento, no meu ver. A cada ano você vê que há um aumento de investimento, mas esse investimento não é, em hipótese alguma, conclusivo. Não tem projeto. Aí já entra essa questão da corrupção, muito bem abordada por você, ou seja, aquele dinheiro que deveria ser utilizado para o bem-estar da população, ele é desviado na merenda, ele vai para os bolsos dos políticos. Então, assim, consequentemente, quando chega um valor ínfimo, e aquele valor ínfimo também, ele não tem um direcionamento concreto. A saúde, da mesma forma. O Brasil nunca teve uma saúde de qualidade. A questão do coronavírus, trazendo já para essa nuance, ela só veio aflorar todo o sucateamento da saúde pública brasileira. E agora, com esse direcionamento irrestrito de verbas, agora que nós teremos também vários desvios aí financeiros com relação às verbas públicas. Eu acredito que o Ministério Público, os Ministérios Públicos estaduais e federais terão nos próximos anos um trabalho muito grande com relação à corrupção. Então todos esses problemas que o Brasil tem, não é um problema do governo atual, é um problema de vários anos. Toda essa falta de vontade, igual o Jairo deixou muito claro, falta-se vontade de mudar. Vontade dos congressistas, vontade da elite brasileira e da própria população. Porque quando a população se une e realmente verifica que aquilo não está positivo, ela busca uma melhora, né? Então falta aí o Brasil precisa caminhar.
né? O Brasil precisa caminhar. Enquanto o Brasil não caminhar positivamente, o que nós teremos é brasileiros aí migrando para outros países. Da mesma forma que nós temos o caminho inverso também, né? Se o Brasil hoje é um país... Eu tenho esperança no Brasil particularmente, mas o Brasil precisa melhorar muito. Mas ainda existem, né, na América do Sul países hoje que enfrentam um problema muito mais grave que o Brasil. Por isso que nós temos aí um caminho inverso também, de venezuelanos vindo para o Brasil, né? Existe também aí bolivianos, ou seja, o Brasil ainda é visto como um paraíso para outras nações. E hoje nós enxergamos outros países aí, principalmente da Europa, às vezes os Estados Unidos, o Canadá, como uma alternativa, né, para um bem-estar. Porque assim, se nós formos enxergar que essas mudanças serão efetuadas a curto prazo, infelizmente não serão, né? Serão a médio e a longo prazo. Isso precisa vir com uma mudança cultural explícita, né? Então assim, o Brasil tem tudo para ser uma nação próspera, possa ter uma questão que se possa dar à sua população uma melhor qualidade de vida. É claro que nós não devemos acreditar numa utopia de igualdade entre todos. Infelizmente isso não existe, né? Mas que nós possamos dar oportunidade, né? Que não temos os problemas de miséria, de problemas econômicos, né? A falta de saúde pública, de educação, a questão da violência. No Brasil hoje tem 60 mil homicídios anuais decorrentes de morte violenta. Nós precisamos discutir isso atualmente e hoje não se discute essa questão. Só fazer uma suplementação que ele colocou, aliás, vocês dois colocaram, né? Nós estamos com um problema de divisão do nosso país de forças. Tem a questão também moral, né, que foi colocado, e ainda nós temos a questão jurídica, que os poderes hoje estão em desarmonia na realidade. Então, na realidade, se a gente for observar, nós estamos com uma tempestade perfeita, né? Certo? E a pandemia, como bem colocou ali o Dr. Wagner, ela só veio aflorar a coisa. Então, nós estamos num momento muito perigoso, na minha opinião, muito perigoso. Certo? E se brincar, a população que vai ter que acabar tomando, né, alguma decisão mais drástica. E tomara que isso não aconteça, tá? Mas eu tenho muito receio de acontecer brevemente alguma coisa mais grave, porque os nossos recursos, né, que estão sendo bastante utilizados aí para a Covid, ela está aumentando consideravelmente as dívidas, né, principalmente aí do Estado. E eu tenho muito receio dessa questão dessas verbas, que já ainda não estavam chegando, como bem colocado aqui para o Dr. Warley, elas ficarem mais sucateadas ainda. Certo? Não chegar realmente, né, o que precisa naquele ponto, né, onde precisa chegar. Esse é o meu grande receio. E sem haver, nesse momento, nenhum tipo de fiscalização. Assim, porque a fiscalização hoje com relação ao direcionamento das verbas do Covid, ela é praticamente nula. Porque hoje o urgente é você direcionar essas verbas, que essas verbas, né, sejam utilizadas aí, né, para o melhoramento aí da saúde pública. Mas quando essa situação amenizar, que os poderes, né, que o Ministério Público, né, que a Justiça Federal inicie realmente investigações para o direcionamento dessas verbas, consequentemente aí nós teremos aí o maior desvio de verba da história do Brasil. Eu acredito, infelizmente, digo isso infelizmente, né, que o desvio de verbas, né, nessa questão do corona será muito maior do que do petrolão, por exemplo. Eu queria, antes de comandar aqui sobre o mesmo tema, para frente, mandar um abraço aqui, ó, pro Faquin Weimar Romano, nosso piloto lá, sabe? O grande piloto de avião. Hoje agora ele vai pilotar um Falcon 10, vai estrear aí no Brasil. Weimar, um abraço para você. Tem aqui o pastor Doá também, o pastor Doá Marques, tá? Vamos que vamos! E tem aqui o Rildo Mourão, doutor Rildo. Doutor Rildo, um abraço para o senhor. O senhor é sempre bem-vindo. O senhor sabe que o senhor está na lista aqui para ser convidado a vir aqui e fazer um debate com a gente.
E vai ser uma satisfação, não vou nem falar que vai ser uma satisfação, porque o senhor foi o meu primeiro convidado. Não teve jeito do senhor vir, mas a gente vai programar, colocar na agenda, o senhor vai estar aqui ao nosso lado. Tem aqui o Jadir Carvalho, estou aqui ligadinho, parabéns, obrigado Jadir. Você é sempre bem-vindo aqui. Meu primo, doutor Anderson da Mata. Bruno Marques, boa noite, Brunão. Tem aqui... e vários outros, não vou falar todos os nomes, mas quero deixar um abraço a todos. Porque o tempo está resumido e aqui ao longo do programa eu vou falando. E voltando aqui, o Dr. Warley e o professor Marcos. O Dr. Warley falou questões econômicas, questões sociais, questões culturais que tem levado. O Covid-19, eu coloquei aqui algo dizendo que o Covid-19 provou o quê? Então, provou o quê? Com R$600, se você for analisar, o governo Bolsonaro provou que ele tem dinheiro pra caramba. Nem mexeu, esse dinheiro nem mexeu na nossa reserva. R$600, eu te falo que foi para 70% da população, esses R$600. E nem fez cócega lá. Aí eles já estão querendo falar que vai levar décadas para a gente colocar em ordem. Conversa fiada. Para quem estuda um pouquinho de matemática sabe que isso daí nem mexeu com a nossa economia. Agora, por que eu estou falando com esse tom? Eu falo com esse tom e não tenho medo de falar, porque eu estudei demais sobre isso. Às vezes a gente já começa a arrumar desculpa para a gente provar o nosso insucesso no futuro. Para me justificar o meu insucesso, eu já ponho a desculpa hoje. Isso, tudo que tem acontecido hoje, prova o que o Dr. Warley falou e o que o Marcos falou. Falta de seriedade. Seriedade. Se o nosso país fosse um pouco mais sério, na hora que eu citei aqui questões econômicas, para Portugal, o Dr. Warley, tem ido pessoas da Idade Média para cima, não têm ido a trabalho, eles têm ido procurar bem-estar. Pessoas aposentadas, pessoas que trabalham em outros países, que trabalham pelo mundo afora e vai para Portugal. Por que eu friso isso daqui? Porque o Warley frisou Venezuela vindo para o Brasil, Bolívia vindo para o Brasil, eu friso outro, Peru e vários outros, assim como o Brasil vai para Portugal. E Portugal não é essa beleza da Europa, porque o jovem português não mora em Portugal. Se ganha tão mal em Portugal, se for nivelar aos salários europeus, que o jovem português migra para a Itália, para a Espanha, para a Inglaterra, para qualquer outro país, menos em Portugal. Portugal, apesar da gente ter o tratado, que nos iguala ao português, Portugal abriu as portas para o Brasil, porque senão ia esvaziar. Então, hoje existe um incentivo em Portugal para que brasileiros tenham filhos em Portugal. É interessante isso, né? Então, questões econômicas é o de menos, tá? Esse seria o fator zero, quase. Até no passado, Jair, essa questão econômica, a migração, há alguns anos atrás, ela era basicamente com a finalidade econômica. Hoje, por causa de outros problemas que se agravaram na nação, principalmente, eu vejo como o segundo fator é um bem-estar social ligado à educação, ligado à saúde e ligado à segurança pública também. Porque o bem essencial do ser humano, a meu ver, o principal é a vida. Quando você tem a sua vida em perigo, você colocou tudo. Você colocou economia, porque se você morrer não vai ter mais economia, não vai ter mais saúde, não vai ter mais educação. Então é um problema muito grave. Igual eu falo, o problema hoje de segurança pública no Brasil é o maior problema, no meu ver, e precisa de debate. Falta debate para colocar na mesa essa questão. Nós precisamos realmente debater esses 60 mil homicídios anuais. É um problema muito grave. Então, aí o que acontece? Porque quando a questão é econômica, professor Marcos, bora dizer, o japonês brasileiro ali de São Paulo, ele não vai para Portugal, ele vai para o Japão. Se a questão for econômica, ele não vai para Portugal, ele vai para o Japão. Se a questão for bem-estar, ele vai para Portugal. O brasileiro que procura questões econômicas, ele vai para os Estados Unidos. Ele vai para a Bélgica, ele vai para a Bulgária, ele vai para qualquer outro lugar. Acho que a questão da língua também, ela facilita esse ingresso, né? Porque nós sabemos também que você adaptar uma nova língua ao inglês, né, uma outra língua aí
principalmente ligada à China, ligada ao Japão, né, ou ao Oriente Médio, qualquer outro país, é uma questão muito difícil. Quando nós conversamos com pessoas que realmente residem ou residiram em outra nação, né, um dos principais problemas relatados é essa questão de adaptação da língua. Né? Então, quando você vai para um país também de língua portuguesa, isso facilita. Não falo que isso seja a finalidade principal, mas que isso facilita esse ingresso lá em Portugal também facilita. Um abraço ao nosso amigo Enildo Cabral. Enildo, na época da esquerda, da direita, do militarismo, da ditadura, o brasileiro sai do Brasil por causa da insegurança. A insegurança política, a insegurança da esquerda, a insegurança da direita, a insegurança lulista, a insegurança bolsonarista, a insegurança dilmista. Toda a insegurança evade pessoas do Brasil para outro lugar. O que acontece, doutor Warley? Obrigado, Enildo, pela participação. Por que eu trouxe isso? Porque o professor Marcos me fez uma pergunta no início. E os outros países que Portugal também fez deles colônias? Eles vão para Portugal? Os africanos vão para Portugal? Que pergunta, hein? Por que eu fiquei no brasileiro? O africano não vai para Portugal. O africano vai para a França, vai para a Inglaterra. Por quê? Eu acabei de citar aqui anteriormente, né? Portugal talvez seja o segundo país mais pobre da Europa, da zona do euro, né? Então o que acontece? A África ela foi dominada por franceses, portugueses e ingleses. Se eu não me engano, se resume a esses três, né? Dominados. Tanto é que a França, até hoje, a França vive da economia africana, explora aquele país até hoje. E quase ninguém sabe disso. A França fica lá rotando, né? Porque eu sou uma potência, vive da desgraça dos outros, até hoje. E quando o africano pensa em ir para a Europa, o último lugar que eles pensam é ir para Portugal, porque Portugal é o país mais pobre entre os outros que lhe dá a oportunidade. Agora, a questão do brasileiro, o doutor Warley deixou bem claro, e eu volto lá no início do programa, quando nós falamos de políticas regionais, projeto político, não se vê debate, o professor Marcos. Antigamente, isso antigamente próximo, existia debates. O que a nossa cidade precisa? Para mim te dizer a verdade, eu não sei, eu devo ser um ignorante, porque eu não vi em Rio Verde um debate para a melhoria de Rio Verde. Melhorar o que em Rio Verde? Rio Verde precisa melhorar o quê? Aí tem um tal de CODERV, vou falar desse jeito, é o tamanho que ele serve para mim. O pessoal acha ruim, já até me processar, tentaram me processar, sei lá, alguém falou em falar em me processar, e aqui tem a liberdade de expressão, a minha opinião, né? O CODERV poderia ser, talvez, esse representante nosso, né? O que precisa para Rio Verde? A nossa soja vai continuar a sair de Rio Verde? Ela não poderia virar alguma coisa aqui para nós? O nosso milho vai continuar indo embora? Entendeu, professor Marcos? Não existe. O CODERV poderia discutir educação, ou a gente vai ficar na mão não querendo desprezar isso, mas eu queria dizer assim, na mão de uma pessoa que tem uma escola privada, que ele acha que a escola dele é a melhor do planeta. Nossa escola pública, tanta pública quanto particular, é um lixo, infelizmente, porque estuda aqui no Brasil que não dá conta de ir embora, cara, porque o mega rico lá põe o filho dele lá no exterior, não estuda aqui não. Aí você vê o Sérgio Moro lá, né, porque eu fiz doutorado de anticorrupção lá na Harvard. Né, eles têm um orgulho, né? Poderia ter feito aqui na USP, né? Poderia ter feito em qualquer outro lugar, mas tem que falar que foi na Harvard, foi na Oxford, não sei mais aonde. Por quê? Porque estamos, infelizmente, nós nos comportamos como um país mesquinho, como um país pequenininho, como um país, igual nós falamos no programa anterior. Qual que seria melhor, ser capacho dos Estados Unidos ou da China? Porque nós estamos vendo agora capacho da China, né? Estamos largando de ser capacho dos Estados Unidos para virar capacho da China. Porque a gente é submisso a esses países. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, professor. E eu queria que você falasse alguma coisa. Vamos voltar na política regional aqui, professor Marcos. E vamos dizer aqui para os políticos, nós estamos no momento político, o que poderia ser feito, o senhor como representante do educador, o que poderia ser feito hoje, numa leitura rápida, para nosso ensino fundamental de Rio Verde, por exemplo? Eu comentei, né, a qualificação dos professores, o aumento, né, de
de poder deles sobre o aluno na questão, por exemplo, do ensinamento. Tá certo? Hoje, com essas várias ferramentas que nós temos aí, da internet, etc., o aluno hoje ele tem muito mais abertura para ter conhecimento do que antigamente. Antigamente você tinha que ir numa biblioteca, né? Pegar um livro ou então acreditar no que o professor falava. Hoje você pode questionar. Talvez ele aprende mais aqui do que na escola. Justamente. Né? O meu menino, já 2 professores vieram me falar, já do meu menino, antes da pandemia, né? Eles chegaram para mim e falaram assim, esse é um de pai, né? Eu falei, pai, o seu menino fica me questionando demais sobre política. E ele está me apertando, eu não estou sabendo falar com ele sobre isso. Porque existem professores, por exemplo, professor de geografia, ciência, né? Então, quer dizer, hoje eles têm uma abertura enorme. Falta aproveitar o tempo deles também. O professor podia pegar esse aluno e trabalhar esse aluno para um conhecimento. O que essa geração está pegando no celular e fazendo? Está lá jogando, é isso? Menos estudando, mas está lá jogando. Tá passando mensagem, tem lá hoje o TikTok, né? Que todo mundo quer fazer lá os 60 segundinhos e ficar passando lá pro outro. O que eu vejo é isso, tá certo? Então, olha só, com essa tecnologia que nós temos, nós não estamos aproveitando. E sabe o que eu vejo dos políticos na realidade hoje? Eles só se preocupam com eles. Vou pegar, por exemplo, o Lissauer. O Lissauer, quando entrou lá em Goiânia, ele fez Ele teve muito jogo de cintura, ele fez um rebolejo político lá que ele conseguiu, né? Se eleger lá na Assembleia. Perfeito, Fez outro para se reeleger. Mas é isso, o cara com 2 anos, né? 2 anos e meio, já estava se reelegendo para a próxima. É essa preocupação, a perpetuação do poder, eu quero ficar aqui a qualquer custo. Aí você pega, por exemplo, vereadores da cidade, né? Quando você pega vereador da cidade, você vê um ou outro Marcão, deixa eu te falando, fiscalizando o prefeito. Então deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso que você falou. A pergunta é pesada, mas você vai me responder. O que leva um caboclo que ele era menino nesses dias, ele foi, digamos assim, ele foi secretário do ex-prefeito Juracy, se lançou a deputado pela gestão Juracy, virou um deputado, ninguém acreditava muito, ele parecia que não tinha essa ginga não. Aí de repente ele se demonstrou um grande articulador. De repente eu vou falar besteira, tá? Se eu estiver falando besteira, você me corrige. Aí eu vi o deputado Luiz Sauer como um grande articulador, ele colocou um montão de deputado velho, de 5, 6 mandatos no bolso e falou, vocês vêm comigo ou tá todo mundo ferrado, vem comigo. Aí ele articulou todo o PMDB, que era a oposição ao Caiado, toda a oposição, trouxe para si a oposição rioverdense. O prefeito Paulo do Vale foi lá em Goiânia trabalhar nos bastidores contra ele. Foi lá inimigo político dele, adversário, inimigo fica muito pesado, né? Adversário político dele. Tentou derrubar ele de todas as formas, ele articulou novamente, se reelegeu, aí de repente ele joga isso tudo por água abaixo. E vem aqui, a pedido do governador, apoiar Paulo do Vale. Você não acha que isso é um pouco de falta de caráter, não? Ou ele é um grande articulador, ele está pensando que ele está dando um passo certo, mandando todo mundo que ajudou ele por a cucueta? Essa articulação política dele teve outras questões de sustentabilidade por trás. Tá certo? Porque ele, como você colocou, né, ele é um novo político na realidade. Grande liderança, né? Grande liderança, mas ele é um novo político, inclusive regional. Rio Verde e Sudoeste. Ele fez um grande trabalho de se eleger um deputado, um dos deputados, se não me engano, mais eleito, né, inclusive, estadual. Então, ele na realidade, ele foi curioso, ele teve um treinamento para isso, Jair. Ele ficou, se eu não me engano, em torno de 8 anos treinando para isso. Tá certo? E ele se revelou, sim, um grande articulador, mas existiam outras forças por trás também. Tá certo? Vamos pegar, por exemplo, ó, quem estava saindo do poder, o PSDB estava saindo do poder. Que era a base dele. Justamente, ele estava perdendo o poder. Mas antes disso acontecer, né, do PSDB tirar totalmente, o que eles fizeram? Eles fizeram articulação, colocaram o Lissauer, o cabeça lá, tá certo? Da Assembleia. Foi mérito dele também, que ele soube articular, mas existiam essas forças por trás. Agora, na rapidez de tentar, né, segurar, porque creio eu que o atual governador estava mexendo as peças dentro da Assembleia, ele correu para tentar se permanecer. Só que aí foi o que você colocou agora, ele pegou tudo isso e jogou no lixo. Então, olha o porquê dessa pergunta, e você continua na sua resposta e eu queria que você falasse também sobre isso. O que acontece? 3 grandes lideranças,
Porque o Paulo do Vale é um líder. Não se engane não, eu admiro ele pra caramba. Pra mim te dizer a verdade, eu nem sei como é que vai ser essa eleição. Tudo aqui, ó, conspira a favor dele. Pode ser que a coisa aconteça diferente de hoje para amanhã. Mas hoje, tudo conspira a favor dele. Aí, de repente, eu vejo da seguinte forma. Paulo do Vale não precisa do Lissauer para nada. O grupo dele está feito, consolidado. Ele não precisa do Lissauer para nada. Estou sendo sincero. Ele destruiu o Lissauer aqui como prefeito, destruiu o que eu estou falando assim, na base para candidatar a prefeito, na eleição passada. Ele demorou, pode vir, menino, pode vir que eu te dou o balé e te mostro como é que faz o negócio. Ali ele demonstrou a grande força dele. Aí, outra grande força, se chama Lissauer Vieira, que tem toda a oposição rioverdense, tinha toda a oposição rioverdense ao lado dele. Na hora que eu falo oposição, eu vou falar algo aqui que talvez as pessoas acham ruim, mas eu tenho que falar porque aconteceu. Vou só citar. O que aconteceu? Reuniu Chequim, que estava na liderança na época, do PMDB, reuniu Daniel Vilela, lá do Jataí, veio aqui para reunir com esse povo tudo, reuniu Lissauer Vieira, reuniu Juraci Martins, reuniu Carlos Cabral, e todos falaram que ia ter uma grande oposição em Rio Verde para derrotar o Dr. Paulo. Aí, de repente, o Lissauer, olha assim, o governador falou, vem cá, irmão, quero que você apoie ele. Em troca de quê? Eu quero saber em troca de quê? Porque ele era a grande liderança. Para te dizer a verdade, se Lissauer, nessa oposição, sai candidato a prefeito, eu acho que ele ganhava, de qualquer um. Por causa daquele crescimento estrondoso que ele estava. Foi gigantesco. O crescimento do Lissauer no estado de Goiás, ele é a segunda força do estado hoje. Só pede para o governador, não tem ninguém acima dele. Só o governador. Aí, a troca de quê? Se ele já tinha seu grupo formado, será que o grupo dele também não fazia parte do projeto dele para o futuro? Você sabia que uma coisa que o Lissauer fez, que tinha desaparecido? A atuação da Assembleia. Isso. A Assembleia não era atuante mais. Ela foi extinguida. Faz 20 anos que a Assembleia não faz absolutamente mais nada. O Lissauer colocou a turma para trabalhar. Certo? Mas é conveniência, Jair. Mas que conveniência louca! Conveniência. Qual é essa É o que eu conveniência? tô acabando de falar. O grupo dele aqui todo formado. Olha o grupo aqui, o doutor Lário, o grupo tá aqui, ó. Eu sou gigante aqui. Aí eu chego e dou um chute assim, ó. E vem pro de cá que não me quer. Ô, Jair, qual o tamanho desse preço? Nós temos que deixar uma coisa clara também, né? 2022 passa por 2020. Né? Então nós temos que enxergar também toda a questão macro. Né? Qual que é a intenção, né, do presidente da Alego, né, nesse apoio a Paulo do Vale? Né? Será que ele tem uma pretensão, primeiro, de vir como deputado federal? Essa é a primeira pergunta. Né? A segunda, esse apoio ao Paulo do Vale não estaria condicionado agora a uma possível indicação como vice-governador? É outra nuance também. Que é a única que sobrou. Que nós possamos debater também. Então, assim, é claro, né, que se formos, né, levantar, né, uma probabilidade, qual que seria melhor para ele, às vezes, um apoio à oposição politicamente poderia ser mais viável ao mesmo, né? Mas essa resposta nós teremos só em 2022. Infelizmente, aí nós vamos, por enquanto, é só burburinhos, né? Mas tudo isso, eu tenho certeza que esse apoio agora em 2020 é uma estruturação, é a base. Mas ele podia contar, né, pra gente, 2022. Claro. Fala pra nós, caramba. Bata curiosidade. Quero saber, pô, se você é vice-governador, porque o que sobrou. Por que eu estou falando isso, doutor Wally? Vamos lá seguir no seu raciocínio. Como deputado federal, descarta. Descarta isso daí. Não tem como. Porque a Flávia Moraes, é isso mesmo, Igor? Flávia Moraes é pré-candidata a prefeita lá da cidade dela? É isso, né? Digamos, se eu não me engano é. E se ela for, ela ganha. Ela ganhando, quem é a primeira suplente dela? É a Flávia Cunha, de Rio Verde. Aí a Flávia assume como deputada federal, que é da base do Paulo do Vale. Aí, se a Flávia assumir como deputada federal, o Paulo do Vale vai apoiar quem para deputado federal na próxima, na reeleição? O Lissauer ou a Flávia Cunha, que é da base dele? Então essa parte aí está descartada. Eu acho que o Lissauer não sai deputado federal. Pode até sair, mas sem o apoio do prefeito. Vamos lá, outro. É Senado, ué. Não, mas o Senado diz que é o Paulo do Vale que sai a Senado. Ele vai concorrer com o Paulo do Vale para o Senado? É 2 senadores a próxima, né?
A próxima é 2 anos. É só um. Só um. Se a próxima é só um, ele não vai concorrer. Aí piorou, então. Aí só sobrou o vice-governo mesmo. Ele vai ser vice do Caiado, ou o Caiado vai lançar ele a governador? Eu não entendi. Até agora eu não entendi. Então, ó, fica a nossa aclamação. Conta pra gente, cara. Vem aqui, conta pra nós, a gente vai contar pra todo mundo. Tá sendo muita gente com pouca vaga aí. Você viu, né, a matemática aqui, né? E quem fez essa matemática foi o Manuel Francisco, tá? Pré-candidato a vereador. Ô Igor, coloca pra gente aí, acho que a gente chegou num momento, a gente falou tanto, tô tenso, rapaz, esse de sala deixa a gente tenso, a gente falou tanto, eu queria agora passar por um momento de reflexão, porque nós estamos num momento de pandemia, e a pandemia trouxe várias necessidades na nossa vida. E as pessoas veem a necessidade como uma forma negativa, né? Tem muita gente aí passando por necessidade, passando por momentos ruins, mas a necessidade também cria oportunidades. Então é isso que o pastor vai trazer pra gente. Vamos ver essa palavra boa, maravilhosa com esse cara que é sempre bom estar com ele. Olá, meu nome é Edson J. Santos, sou pastor da IBN Chamar e é sempre uma alegria poder compartilhar uma porção da palavra de Deus com você. Você que nos ouve pelo canal do YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, nós gostamos, amamos vidas e a palavra de Deus é sempre maravilhosa, não é verdade? Ela nos edifica, nos ensina. E o profeta Isaías, quando escreve no capítulo 3, verso 6, ele diz: quando algum for ter com o seu irmão à casa do seu pai, dizendo, tu tens roupa, seu nosso príncipe, e toma sob a tua mão esta ruína, naquele dia levantará este a voz dizendo, não posso ser médico, e nem tampouco em minha casa pão ou veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo. Esse texto, ele fala para nós de, primeiro, necessidades. Todos nós temos necessidade, o ambiente onde você está tem necessidade. A necessidade faz parte da vida humana e a necessidade nos move. Esse texto também fala para nós de oportunidade. Todos nós temos a oportunidade em ambientes de necessidades. Eu posso olhar para a necessidade como um impedimento, ou posso olhar para a necessidade como uma oportunidade. A oportunidade me leva a ser criativo, a ser constante, a ser perseverante e a buscar formas de resolver as necessidades presentes. Mas esse texto fala para nós também de uma coisa, ele fala para nós de capacitação, de aprendizado. Ele diz, eu não posso ser, eu não tenho a capacidade, eu não recebi ela, eu não fui instruído para isso. Tanto o terrorista quanto o cristão, eles precisam de ensinamentos. Cada um é treinado à sua forma. Eu fui policial militar. Para ser policial militar, eu recebi treinamento militar. Esse treinamento me capacitou para diversas áreas, inclusive para a movimentação de armas, para abordagens, para patrulhamentos. Ou seja, eu tive que sentar em uma cadeira e aprender. Qual é o problema, muitas vezes, das pessoas? Elas não querem pagar o preço. Elas não querem parar para aprender. Elas acham que 1 ano, 2 anos, 4 anos é muito tempo. Não é, não é. Dependendo da área que Deus quer usar você, você precisa parar e aprender, se capacitar. Se capacite, porque na tua capacitação é que Deus irá usar você. A igreja, ela é uma escola de Deus na terra. Um lugar onde capacita pessoas para relacionamentos saudáveis, para ensinamentos saudáveis e para desenvolver estruturas funcionais. Assim, nós crescemos como igreja e como família do Senhor. Como está a sua casa? Como está a sua família? Como está o seu trabalho? Nesse ambiente onde você está, que você vive, existem necessidades? Dentro dessas necessidades, há oportunidades. O que você pode fazer por elas? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te damos graça pela tua palavra, te pedimos, toma essa pessoa que me ouve nas tuas mãos, direciona ela, capacita ela, levanta o ânimo dela, renova a fé, renova as forças e dá a ela sabedoria e a paciência necessária para sentar, aprender, crescer e poder então, capacitada, ensinar a outros. Assim eu te peço e oro, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Um abraço. Professor Marcos, doutor Warley, a gente sempre tem um momento aqui, doutor Warley, apesar da gente falar de política, eu vou falar que até trouxe do nosso amigo Caio Santos, eu trouxe esse quadro para cá, inspirado nele. Eu acho legal, porque o brasileiro ele é do futebol, né? Ele não é do esporte, mas ele é do futebol, né? E o que acontece?
Hoje estamos aí com um campeonato goiano de segunda divisão. Vou falar da segunda divisão porque o Rio Verde retorna jogando e parece que começa dia 25 de outubro. Ele retorna dia 25 de outubro jogando lá em Jataí contra a Jataiense. E se eu não me engano são 4 times. Vai ser um campeonato ligeiro. Começa no dia 25 de outubro e se eu não me engano termina dia 25 de novembro. Algo assim, eu sei que é rapidinho, um campeonato rápido. Se eu não estiver enganado é um mês ou um mês e meio, alguma coisa nesse sentido. E hoje o Ney estava dando a entrevista, eu assisti a entrevista do Ney ao meio-dia, junto com o Caio Santos e o nosso companheiro lá, que me fugiu, o Moura, né? E o Ney falou que assumiram o Rio Verde, um empresário do Pronto. Nós tivemos um problema de sinal, mas estamos de volta e com isso nós estávamos falando do Campeonato Goiano da segunda divisão, no qual o Rio Verde luta por uma vaga contra a Jataiense e Tumbiara e Umas. Segundo o Ney, trouxe um patrocinador, se eu não me engano o nome dele é Kleber, é uma pessoa que é do futebol, tá? É conhecido, diz ele que ele é conhecido no Brasil inteiro pelo meio futebolístico, né? E o que acontece? Isso é bom, a meta é classificar Rio Verde, e classificar Rio Verde vai enfrentar Itumbiara e Jataí, porque segundo o Ney, o Iumas não tem essa pretensão. E sim, a pretensão do Iumas é se manter na segunda divisão. E eu acho assim, meio perigoso, porque não tem como falar, porque a Jataiense, segundo o que eu escutei hoje, ao grande comentarista Caio, um cara entendedor de futebol, diz que a Jataiense ela veio se preparando para o campeonato goiano, desde o início do ano. E vencer a Jataiense aí, então, digamos assim, Rio Verde então está se preparando para voltar para a primeira divisão, disputando uma vaga contra o Itumbiara, porque tudo leva aqui que o Jataí é o time mais preparado. Que normalmente é osso duro de roer, hein? Itumbiara, inclusive, já foi campeão goiano, se não me engano. É um time sempre, pelo menos na época lá do Zé Gomes, né? O final do Zé Gomes, infelizmente, faleceu. Era um time sempre duro de se enfrentar. Nós estamos no ar, hein? Então, então fica para Rio Verde aí a vaga disputada com Itumbiara. Você também vê dessa forma? O que nós esperamos aí, Jairo, é que Rio Verde possa voltar para a primeira divisão, né? A cidade de Rio Verde merece um time na primeira divisão, né? É o que nós esperamos. Mas uma outra questão aí me chamou a atenção, é o reflexo da pandemia no futebol, né? Se nós enxergamos aí os grandes clubes brasileiros tendo vários problemas financeiros, que dirá os pequenos clubes, né? Então nós temos aí uma segunda divisão com um número reduzido de clubes, com certeza ligado a uma situação financeira difícil, ocasionada pela pandemia, né? Consequentemente, acredito que o Rio Verde vai ser favorecido, porque ele vai participar com um número reduzido, né, de clubes, né? O que nós esperamos aí é que ele possa ficar com essa vaga, subir para a primeira divisão, e o Jairo trouxe uma informação importantíssima, né? O que nós queremos também é que o Rio Verde volte para a primeira divisão e possa ter um time competitivo que no mínimo permaneça, né? Porque permanecendo, você poderá ter um projeto aí, né, de galgar voos mais altos. Quem sabe em 2, 3 anos classificar para as semifinais do Goiano, buscar uma vaga na Copa do Brasil e quem sabe, né, tendo um projeto de qualidade, um projeto aí que realmente busque, né, a reformulação do clube, buscar um título goiano. Isso não é impossível, né? Os clubes do interior goiano já tiveram a sua oportunidade recentemente. O Craque, o próprio Itumbiara conseguiu lograr êxito, né? Apesar de não conseguir o título, o Santa Helena conseguiu um vice-campeonato recentemente. Então o que nós esperamos que Rio Verde tenha essa representatividade. No futebol, infelizmente, estamos carentes, né? Estamos aí há alguns anos sem permanecer na primeira. Quando volta, automaticamente tem um rebaixamento, né? Então nós esperamos aí que realmente possa
vir realmente esse investidor possa acreditar no Rio Verde, que melhore todas as condições e, consequentemente, né, teremos aí um time mais competitivo e que possamos aí pensar alto a médio e longo prazo. E tem empresas, né, para fazer isso aqui em Rio Verde. Rio Verde hoje, a agroindústria é muito forte, existem grandes empresas multinacionais aqui hoje. Então, e a nossa população, ela merece esse lazer. Quem não gosta, né? Infelizmente com a pandemia agora não é possível, mas quem não gosta de ir lá no estádio, né, e assistir? Eu, Lá no Mozart. Justamente, eu torço pro Goiás, mas várias vezes eu fui aqui assistir o Rio Verde. Certo? Inclusive lá na época, né, do 77, lá do Euler, tá? Cara, foi 3x2, se eu não me engano, não sei se foi contra o Jataí ou contra a Santa Helena. Mas que jogo apertado foi aquele. E eu estava lá. E sempre lota, e sempre fica cheio de gente. O Rio Verdense gosta de futebol, então a nossa cidade merece. Não, e prestigia, sempre prestigia o clube, prestigia o time. Então o que falta é realmente essa união aí, né? Abraçar o time do Rio Verde. Tanto o setor privado, e eu também sou favorável ao setor público, né, participar também dessa reformulação do time. Isso é importante. Você leva o nome da cidade, você prestigia o futebol, né, que é um direito, né, da população. O lazer está englobado também. Então eu vejo aí, se nós unirmos forças aí, nós teremos aí um Rio Verde competitivo. Precisamos de um articulador nesse ponto tão bom quanto o Lissauer, né, Jair? Isso. E se o setor público der conta de reformar o estádio, manter ele limpinho, bonitinho para o público, já é alguma coisa. E o interessante é o seguinte, eu acho que o Rio Verde está no caminho. Vou te falar de onde eu estou tirando essa fala aqui. Na década de 90, 80, 90, eu peguei grandes times de Rio Verde aqui. Rio Verde vendeu muita gente lá para o Fluminense, para o Flamengo. Rio Verde foi terceiro colocado no Goiânia nos anos 90. Foi, participou do quadrangular ali, deu um trabalho na época do Andrei, daquele menino que até hoje está em Rio Verde, ele veio para cá para jogar bola no Rio Verde. Eu esqueci o nome dele, é um moreno, mora ali no Barrinho ali, esqueci o nome dele aqui agora, me fugiu. Então, cara, eu morava de frente ao estádio. Olha que loucura. Eu ia pra lá, eu entrava de graça lá no estádio. E era bom demais, era maravilhoso ver o Rio Verde. Mas qual é? Eu estava falando que eu vi algo bom, porque é o seguinte, naquela época tinha um cara apaixonado no Rio Verde. Se chamava Irô Nascimento e Turival Nascimento. E Turival, cara, ele era louco pelo Rio Verde. Era um trem de doido. E hoje eu vejo o Ney. O Ney, ele não tem o dinheiro que o Turival tinha. Mas o Ney dá birra por causa do Rio Verde. Ninguém já tentou tomar esse trem do Ney, já fez de tudo, já fez tudo quanto é coisa. E o Ney chora por causa daquele time, não entrega e conseguiu agora um investidor. Acho que ele está no caminho certo. Conseguiu um investidor. E quanto aos patrocínios, eu acredito que vai vir patrocínio se porventura o Ney, por meio desse investidor, conseguir galgar caminhos melhores para o time. Porque ninguém vai querer investir num time que não vai sair daqui das margens de Santa Helena e Rio Verde. Agora, se a gente conseguir com a Copa do Brasil... Eu acho que inicialmente precisa se mostrar um projeto sério e competitivo. Isso. Quando você mostra um projeto sério e competitivo, para dar lucro depois, isso, para dar lucro depois, ou seja, com um projeto a médio e longo prazo, você consegue mostrar para os investidores, né, a sua vontade que aquele projeto realmente se concretize. Então eu acredito que levando, né, toda essa circunstância, né, fazendo um bom projeto, né, mostrando realmente as intenções do clube, né, de uma forma positiva, acredito que os patrocinadores, os investidores, quem vai acreditar no Rio Verde aparecerá consequentemente. E o que eu particularmente espero, né, é que haja esse interesse, essa ajuda do setor privado e do setor público, igual você falou. Se o setor público se comprometer, no mínimo, pela conservação do estádio, já é uma ajuda. O que nós não podemos deixar é Rio Verde à mercê. Porque, consequentemente, quando o Rio Verde, se ele permanecer à mercê, né, da ajuda do setor público e do setor privado, consequentemente ele não vai conseguir esses objetivos aí que nós tanto desejamos aí, né, e será muito bem-vindo aí para a população de Rio Verde. Porque vamos falar a verdade, vocês lembram quando o Itumbiara foi campeão? Olha só, a tal da visibilidade traz dinheiro. Quando o Itumbiara foi campeão goiano, logo em seguida ele manteve aquele time, ele tinha quem lá? Denilson, aposentado já no time dele, na seleção brasileira, tinha o goleiro Sérgio. O goleiro Sérgio ex-Palmeiras. Aposentado ex-Palmeiras.
E tinha uma visibilidade tão grande que o Ronaldo Fenômeno estreou contra o Itumbiara em Itumbiara. Ele conseguiu trazer o Corinthians para dentro de... Que loucura! Você já pensou? Aquele time do Fenômeno estreando o Ronaldo dentro de Itumbiara. Como que a torcida não delirou? Veio Itumbiara jogar contra o Fenômeno, perdeu de 1-0. Gol de Ronaldo, seus familiares. Foi um evento que atraiu a atenção não só do Brasil, mas do mundo. O Ronaldo era uma atração internacional. Entendeu? Então, quando o time projeta para ter visibilidade, porque hoje nós temos jogadores aposentados aí, aposentados que falam, saiu recentemente, já não vira mais nada. Se a gente conseguir fazer um projeto e trazer 2, 3 cidadãos que estejam no áudio, igual, vou te dar um exemplo. Ronaldinho Gaúcho está vindo de um escândalo lá do Paraguai. Visibilidade zero. Mas se você fizer um trabalho no Ronaldinho Gaúcho, fala, pô, a gente vai trabalhar a sua imagem, vamos lá pro interior de Goiás, o pessoal lá gosta de você, seu fã, vamos lá levantar a sua moral. Rapaz, ele vem aqui no Rio Verde jogar bola de graça. Só para ele não lembrar daquele Paraguai mais. Eu tô falando aqui analogicamente. O que precisa é ter um trabalho de marketing. Às vezes um determinado jogador, por causa da elevada idade, às vezes um currículo de lesão, ou seja, porque a gente sabe que essa parte física, né, essa questão da aposentadoria chega para todos os jogadores, né? Mas tem jogador, né, do ponto de vista, se analisarmos o marketing, o tanto que ele poderia somar para a visibilidade do clube, né, isso aí já é muito positivo. Então isso falta também. Nesse projeto, que eu acredito que o Ney vai realizar, né, juntamente com esse investidor, vai estar tudo galgado, marketing, né, um projeto futebolístico, realmente um futebol competitivo, né, uma estrutura aos jogadores, né, aos funcionários do clube. Então, quando há essa junção aí de um projeto realmente sério, eficaz, né, a chance de lograr isso ela é muito grande. E para finalizar, por que eu citei isso? Você imagina, quantos anos tem o Ronaldinho Gaúcho? 37, eu acho. O He-Man tem 37 anos, está jogando ali no Goiás, titular. O Ronaldinho Gaúcho quebrado do jeito que tá ali, sem treinar esses 6 meses, botar ele no campo do Rio Verde, ele vira artilheiro aqui do... Rapaz, ele foi campeão no Paraguai, na presídio lá, né? Foi campeão, ué. Você entendeu? Então, são esses detalhes. Tem muita gente assim do patamar, entendeu? Que dá pra você fazer... 40 anos. 40 anos? Não, mas ele tá zerado. Como é que é o nome daquele que joga lá no Grêmio, do cabelo todo doidão assim? Não, e idade também. 40 anos o Zé Roberto Zé jogava. Roberto. E assim, idade também é uma coisa. Aposentou, mas joga um bolão, velho, daquele jeito. Eu tava jogando um absurdo. O Romário com 41 anos tava jogando. Não, o Nonato, né? O Nonato aí com idade elevada faz seus gols aí no futebol goiano, a todo campeonato goiano. Então eu acho que é isso aí. Acho que o Ney tá no caminho certo. Tenho que parabenizar. Ney é meu amigo desde 1989. Conheci o Ney vereador, conheci o Ney estudante no Almeida Rodrigues, o irmão dele, o Marlos, que hoje é vereador também. Você sabia que ele é irmão do Marlos, né? E são meus amigos, era vizinho ali do Vila Malha ali. Então é um pessoal apaixonado pelo futebol mesmo e eu acho que vai dar certo. Agora, infelizmente, Dr. Wally e Marcos Lima, chegamos no fim do nosso programa. E como sempre, eu vou deixar você dar sua boa noite, Dr. Wally em seguida, e eu finalizo o programa. Pode ser assim? Marcos. Bom, antes de desejar uma boa noite, né, eu já disse isso no programa passado e quero frisar novamente nesse, e eu vou frisar em todos, tá, gente? Nessas eleições aqui, estudem sobre os seus candidatos, certo? Não deixe bater na sua porta, entregar o santinho e ir embora, não. Veja os projetos desses candidatos e candidato, né, que não fez nada, você já dá um jeito de correr com ele, certo? A sua casa. Uma boa noite a todos e até a semana que vem. Jairo, primeiramente eu quero agradecer o convite, foi uma satisfação muito grande estar participando aqui do programa pela primeira vez. Quero cumprimentar meu companheiro de bancada, o professor Marcos Lima, aprendi muito com ele, foi um debate muito salutar. Quero cumprimentar todos os internautas aí da Prime, uma satisfação realmente muito grande estar participando hoje do programa. E eu, como sempre, apesar que antes do como sempre, eu queria deixar uma mensagem, assim como o professor Marcos, é o seguinte: quando vier aquela promessa, vou municipalizar a água, fica veaco, que não tem como, o trem já foi feito lá, tem a lei da segurança jurídica, ninguém vai mexer com isso, né, doutor Lar? Vou arrebentar com a CELB, não tem como, esquece. Então não caia em
marmelada, não cai em conversa fiada. Estude o seu candidato, vote em pessoa séria, pessoa que não venha com promessas ao vento. E como sempre, nós terminamos o nosso programa com aquela música maravilhosa e hoje nós vamos encerrar ouvindo uma música do bem. Põe lá pra nós. Resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem se você não tem fé. Se você não tem fé. Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Volte a brilhar, volte a brilhar. Um vinho, um pão e uma reza, uma lua e um sol, sua vida portas abertas. Tem algum lugar pra relaxar? Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida